Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão bom? Aham. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre PROC-V, para que lado que ele é, Por que eu tenho que usar isso? Para que ele serve? Hoje eu vou te ensinar e... É mesmo, é? Então fica aí e se inscreve no canal. Eu sou o Pedro Margarsan e até logo. Every single day, I'm gonna make something great. Fala pessoas, como vai? Hoje nós vamos aprender a função PROC-V. Então tira essa preguiça da frente e bora aprender. Que demais! Olha que legal. Se eu escolher o código, aparece aqui a descrição, a cor e o valor também. E eu vou colocar um percentual para venda, o valor da venda e o valor do lucro também. Então vamos apagar todas essas funções aqui e vamos começar do zero. Bom, aqui na minha Plan 1 eu tenho uma tabela. Ela poderia ser de qualquer tamanho, com qualquer informação que a gente conseguiria puxar as informações dela. Nós vamos digitar então igual, lembrando que toda função começa com igual, né? Também vamos digitar PROC-V, abrir parênteses, e aqui está pedindo, sempre quando você for fazer uma função, ela dá uma dica aqui para você, né? Então ela sempre vai ficar em negrito para você saber qual que é o próximo passo que você vai dar. Então, o começo da função já está escrito, né? Igual PROC-V, e aqui abriu parênteses. Depois de abrir o parênteses, ele está perguntando para a gente qual que é o valor procurado. O valor procurado é o código, então eu vou clicar aqui. É interessante sempre, quando a gente for arrastar essa fórmula para algum lugar, porque a gente vai repetir elas em outros lugares também, é sempre interessante quando a gente clicar em alguma célula, a gente apertar também a tecla F4. Por quê? Quando você arrastar essa informação para qualquer outro lugar, essa célula aqui ela vai ficar presa, ela não vai se arrastar junto. E isso é normal as pessoas esquecerem e dá erro em várias outras fórmulas quando você vai arrastar, né? Então eu já cliquei no valor procurado, depois disso ele está pedindo para eu clicar em ponto e vírgula, e agora ele está perguntando aonde está a minha matriz tabela. A minha matriz tabela é essa da Plan 1, então a gente pode selecionar aqui e também vamos teclar F4. Depois disso ele está perguntando, depois da matriz tabela, eu vou colocar um ponto e vírgula, ele está perguntando qual que é o índice da coluna. Então, aqui a gente está falando assim para ele, olha, tudo que você tiver escrito no E9, eu quero que você vai na minha Plan 1, pesquisa dentro dessa matriz tabela o número do índice da coluna. Então, eu quero que você pesquise tudo que está escrito na coluna número 2. Depois disso, eu vou colocar um ponto e vírgula. E eu vou colocar o zero porque eu quero que seja uma busca exata. Depois disso é só fechar parênteses e a nossa função está pronta. Se eu segurar e arrastar para o lado agora, você perceba que ele vai buscar exatamente a mesma resposta. Por quê? Porque aqui quando eu arrastei, eu digitei o número 2. Só que a minha cor, ela não está no número 2 aqui, ela está no meu número 3. Aqui a gente deve sempre contar assim, ó, toda vez que você estiver procurando, no caso a gente está procurando pelo código, então ele é a coluna número 1. Aqui em cima você pode olhar, quando você seleciona a coluna, ela marca que coluna você está. Então você está na coluna número 1, aqui é a número 2, aqui é a número 3 e essa é a número 4. Para encontrar a cor, então nós vamos na número 3 e depois na número 4 para encontrar o valor. Então aqui é só eu editar esse número aqui, olha. Eu vou apagar o 2 e colocar o 3. E aqui eu vou apagar o 2 e vou colocar o 4. Pronto. Agora aqui a gente pode formatar para moeda, né? Você pode clicar com o botão direito e vir aqui moeda. Esse e esse também são moedas, tá? Pronto, só colocar moeda e pronto. Então aqui já está funcionando a nossa função. Eu vou colocar outro código e aí ele sempre vai buscar essas informações aí, ó. Mas e se eu não colocar nenhum código? Ele vai aparecer isso daqui. Calma, isso daqui só quer dizer que ele não encontrou nada, porque ele não está procurando nada. Então esse hashtag N/D nada mais quer dizer do que valor não disponível ou número não encontrado, alguma coisa do tipo. Quando acontecer isso nas suas fórmulas, é simples, você só tem que fazer um tratamento de erro na sua fórmula. Como que a gente faz isso?
Depois do igual, a gente vai colocar uma outra função para chamar a função PROC-V. Se o nome dessa função é uma função chamada seErro. Como que funciona? Você vai escrever se, a palavra erro, tudo junto, abrir parênteses, e agora sim vai vir a função PROC-V. Quando terminar toda a função PROC-V, que a gente viu que já deu certo, a gente vai digitar ponto e vírgula. E agora você vai digitar qualquer coisa que você quer que apareça quando essa fórmula der um erro. Por exemplo, eu posso abrir aspas e vou escrever assim, ó, não encontrado. Fecha aspas e fecha parênteses. O que quer dizer isso aqui, ó? Eu estou falando, se der algum erro dentro dessa função PROC-V, ele vai escrever a função não encontrado. Vamos ver se deu certo? Ah lá, deu certo. Então, toda vez que eu digitar alguma coisa, ele vai encontrar o valor. Quando eu não digitar nada, ele vai escrever não encontrado. Ou então, eu posso também apagar esse não encontrado e colocar somente aspas duplas 2 vezes. Por quê? Quando você abre aspas e fecha aspas dentro de alguma função, quer dizer que você não quer que aconteça nada. Vamos dar um Enter para ver se funciona? Ah lá, deu certo. Quando eu escolher algum código, vai aparecer. Quando eu não escolher nada, ele não vai aparecer nada. Na cor é só eu fazer a mesma coisa. E aqui no valor é só fazer a mesma coisa também. Então, quando digitarmos aqui algum código, ele vai lá na nossa matriz, vai procurar e vai trazer as informações aqui pra gente. No caso aqui eu coloquei aqui, ó, P1. P1 ele é um pendrive da marca exemplo 8 GB, a cor vermelha, o valor é R$10. E se eu quiser vender esse pendrive? Percentual para venda. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, 50%. Só lembrando, quando você digitar o número aqui, ó, eu vou até apagar essa formatação. Eu vou começar de novo, tá? Se eu colocar o número 50, ele não está em formato de percentual. Então, nós temos que clicar com o botão direito, formatar célula. Aqui nós vamos em porcentagem, vamos tirar essas duas casas decimais. Porém, não é obrigatório tirar a casa decimal. Muitas vezes, algum pessoal usa assim, eu quero 10,35%, 20,13%, né? Então, mas aqui a gente vai deixar 0, para não ter nenhuma casa decimal. Só que quando você faz isso, o número 50 se transforma em 5.000 automaticamente. Não me pergunte por quê, porque eu não sei dizer. Então, você vai digitar de novo o número 50. Mas qual que é o valor da minha venda? Se eu estou colocando 50%, agora nós vamos fazer uma fórmula para calcular isso também. Então, a gente vai fazer igual, abre parênteses. Vamos pegar o valor e multiplicar pelo percentual. Dessa forma, a gente encontrou quanto que equivale 50% de R$10, que são os R$5. Porém, esse aqui não é o valor da minha venda. Então, continuando a fórmula, eu tenho que somar com o valor do custo. Então, o valor da minha venda vai ser R$15, certo? Para mim saber quanto que é o lucro disso, é só eu fazer igual o valor da venda menos o valor do custo. E aqui você já tem o seu lucro presumido. Presumido porque a gente não pode falar real, porque muitas vezes você ainda tem alguns outros custos embutidos aí, né, que você vai usar esse valor aqui para pagar esse certo tipo de custo. Então, é um lucro presumido e não um lucro real. Aqui, se você quiser alterar os valores, olha, ele sempre vai dar certo ali embaixo. Se eu colocar outro produto aqui em cima, viu? Automaticamente ele já faz a conta para você. Bom, e é isso. Por enquanto, essa é a aula de hoje. E tem mais um detalhe. Você viu que eu apaguei aqui em cima? Bom, aqui vocês perceberam que deu um erro, né? Porque eu apaguei essa informação aqui e só aqui eu tinha colocado o tratamento de erro. Quando acontecer isso, para não dar esse erro aqui, ó, que aqui a gente está fazendo um cálculo, então a gente pode também tratar desse erro. Como que a gente pode tratar dele? A gente vai colocar depois do igual, se, abrir parênteses. Aqui a gente pode condicionar essa função a qualquer uma das células. Vai ter que ter um valor para que esse valor seja informado se ela vai fazer o cálculo ou não. Então, a gente vai usar o valor da coluna, da célula valor mesmo. Por exemplo, se o valor
for igual a nada, que é aspas duplas, ponto e vírgula, nada. Ponto e vírgula, aí sim você vai fazer a função. O que a gente está falando aqui para ele, ó? Se na célula H9 não tiver escrito nada, for igual a nada, aspas, abrir aspas e fechar aspas, quer dizer que não vai ter nada dentro escrito da célula, né? Então, se o H9 for igual a nada, ponto e vírgula, quer dizer, então, você vai fazer nada. Ponto e vírgula, fazer a função. O que quer dizer isso agora? Se por acaso na célula H9 não for igual ao que a gente está condicionando ele agora aqui, ó, se tiver alguma coisa escrito aqui, aí sim ele vai fazer essa função. Vamos ver se deu certo? Ah lá, deu certo. Se eu colocar o código aqui de novo, ele vai aparecer o valor. Se eu apagar, ele não aparece mais. É a mesma coisa aqui para o lucro. Que a gente pode colocar se esse daqui igual a nada, ponto e vírgula, você pode colocar zero também, se você quiser. Vamos colocar o zero para ver como fica? Então, a gente está falando para ele, se na célula H9 não tiver escrito nada, você vai escrever zero. Ou então, você vai pegar e continuar a função. Viu? Deu certo. Olha lá, quando eu escolher algum outro código, sempre vai dar certo esse cálculo aqui embaixo. Quando eu não escolher nenhum, ele vai colocar zero. Bom, essa é a aula de hoje. Se você gostou, já curte, já compartilha com o pessoal aí, que a gente vai fazer esses vídeos aqui, uma sessão de PROC-V que a gente não está acostumado a ver no YouTube. O PROC-V, ele não é uma função que dá para procurar somente para a direita, ele também dá para procurar na esquerda. Eu vou postar mais um vídeo sobre isso aqui, falando disso, tá? Ele também dá para procurar para a esquerda e também dá para procurar em um valor aqui, ele aparecer sim vários outros resultados. Entendeu? Então, na próxima aula a gente se vê. Obrigado. Eu sou Pedro Magarsan. Obrigado por enquanto.